Localizada no decanato Pitanga, a cidade de Cândido de Abreu, com aproximadamente 15 mil habitantes, entre área urbana e rural, tem sua economia fortemente baseada na agropecuária. A população carrega influências de descendentes europeus, como poloneses, alemães e ucranianos, além da presença indígena caigangue. A fé ocupa lugar central na vida comunitária. Cerca de 78% da população se declara católica. Localizada a aproximadamente 123 quilômetros de Guarapuava, a cidade é conhecida como Paraíso das Serras, unindo natureza exuberante, hospitalidade e espiritualidade em um só lugar. A paróquia Senhor Bom Jesus foi oficialmente fundada em 8 de dezembro de 1964. Desde sua criação, ela passou a ser o centro da vida religiosa católica na cidade, acolhendo centenas de famílias e apoiando a formação cristã das gerações. Ao longo dos anos, a paróquia Senhor Bom Jesus cresceu não apenas como igreja, mas como referência de fé, solidariedade e presença comunitária. Ela é composta por 42 capelas rurais espalhadas pelo território paroquial, servidas pelos padres e agentes de pastoral. Com Jesus Cristo sempre a nos recordar. Cândido de Abreu, acredito que ele está em sintonia com aquilo que é a nossa diocese, né? É a maior diocese em extensão geográfica do estado do Paraná. Isso. E Cândido de Abreu também tem essa particularidade, né? São mais de 150 quilômetros de uma ponta a outra, muitos vales, muitas serras, né? Uma comunidade distante da outra. Então, um dos desafios aqui de Cândido de Abreu é exatamente a distância, né? O atendimento das nossas comunidades, claro que hoje diminuiu muito no tempo aí de outros padres, a comunidade chegou a ter mais de 60 comunidades, né, a paróquia. Sim. Hoje nós temos 42, divididas aí nos setores, algumas com 5, 10 famílias e outras maiores. Mas a maior dificuldade que nós temos aqui na missão, na evangelização, são exatamente as distâncias, as estradas. Uhum. Olha, fala para você que é um desafio as comunidades, né? Porque aí, de ponta a ponta, Cândido de Abreu é muito grande, né? Muito grande. Mas a gente tenta ao máximo ir até os jovens. Eu, esse ano, estou indo bastante nas comunidades e eu chego na comunidade e eu vou para servir, né? Que muitas vezes, muitas comunidades não têm acólito. Mas quando eu chego na comunidade, eu vejo o acólito servindo, eu vejo o jovem ali na comunidade, a gente fica feliz, que a gente pensa, tem um futuro. Uhum. Então, né, se o jovem está aqui hoje, esperamos que ele esteja amanhã e vamos incentivando para ele que esteja cada dia mais introduzido nas pastorais e na comunidade. Agora, que veio agora a igreja em saída, né? Sim. A igreja em saída é os ministros que faz. No caso, não seria a missa, seria a celebração, né? Mas ano passado era só dentro da cidade. Agora é que o padre estendeu para as comunidades. Então, todo terceiro sábado do mês tem a igreja em saída. Aí as capelas das comunidades estão fazendo também essa igreja em saída. Sim, sim. É dividido, na cidade é dividido em 22 setores. E dentro desses 22 setores tem 3 ministros daí. Acontece, dá 66 celebrações no dia. 66 no mesmo dia? No mesmo dia. Só dentro da cidade. Sim, sim. Isso, a gente trabalha com a catequese pré-matrimonial. Na verdade, a pastoral familiar, ela tem uma extensão bem grande de serviço, né? Sim. Mas um dos nossos trabalhos que é maior aqui na paróquia de Cândido é a catequese matrimonial. Uhum. E também trabalhamos com visita pós-matrimônio, tem o Bom Pastor, que é dentro da catequese matrimonial, dentro da pastoral familiar. Sim. Mas aqui na nossa paróquia, no momento que a gente atua mesmo, que dá bastante movimentação, é a catequese matrimonial, o pré-matrimônio. Hoje nós temos 42 casais, né, que fazem parte da pastoral familiar. Nem todos atuam, em torno de uns 20 são assim, ativos. Atuante ativo, uns 20. Né, em torno de uns 20 ativos. Como a Marcena disse, né, é uma pastoral que exige bastante, né, ela é uma pastoral que tem muita atividade durante o ano todo. Então, assim, a gente persiste bastante
porque é uma pastoral magnífica, sabe assim. Nós amamos muito estar dentro da pastoral familiar. Hoje na paróquia nós temos mais de 30 pastorais e movimentos, né? Alguns exercem justamente esse carro-chefe, a força da paróquia. O que nós destacaríamos como força hoje? A catequese, né, que acontece em todas as comunidades, desde a etapa inicial até a catequese com adultos, a pastoral familiar, que tem uma força grande na paróquia, que ajuda na evangelização, na preparação dos casais, mas também na evangelização das famílias, através de retiros, encontros e catequese. E também uma força que nós temos como movimento é o apostolado da oração. Em todos os setores da paróquia tem um movimento, nós estamos fazendo um esforço danado agora com o Padre Mateus para celebrar nos setores na primeira sexta-feira, como é uma tradição, a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. E não só na cidade, mas em toda a paróquia também temos a força que é o retiro chamado acampamento, envolvendo cada vez mais e mais pessoas aqui da nossa paróquia. Então tudo vai somando, né? As pastorais, os movimentos, tudo em vista de uma unidade. A unidade, por mais que a gente encontre a dificuldade nas instâncias, mas a unidade existe dentro desse projeto. O projeto que está ligado, está relacionado com a paróquia Senhor Bom Jesus, que vem, claro, com aquilo que a diocese vai propondo. E uma coisa boa que veio para agora, para cá, há uns 6 anos, é o acampamento, né? Então ele aviva. Tem dado bastante frutos. Eu também sou campista. Sim. E, inclusive esse final de semana eu estava trabalhando no acampamento, que agora é Santa Mãe de Deus. Uhum. Ele agrega também mais pessoas para trabalhar pela igreja. E isso faz com que agora nós vamos ter mais pessoas trabalhando pela igreja, sendo envolvidas nas pastorais. Uhum. Porque se ela quiser trabalhar dentro do acampamento, ela tem que estar participando de uma pastoral. Então isso vai fazer o quê? Vai crescer as pastorais, né? Número de pessoas e o trabalho vai ser maior e mais sucedido. Olha, assim, para falar de jovens eu fico muito feliz, né, que a gente está ali no meio deles, mas é muito participativa, tanto que hoje vim com a camiseta do Desperta, que é um movimento que movimenta muitos jovens, né, nosso retiro anual, e os jovens, tem muitos jovens, e se a gente trabalhar muito bem com eles, eles são muito bem participativos e querem ajudar ainda mais crescer a comunidade. Os jovens na paróquia Senhor Bom Jesus, eles trazem uma história. Aqui a gente acompanha muito, né, desde o tempo do padre, vamos citar esse padre, mas acredito que anterior houveram outros que trabalharam também. Mas alguém que trabalhou muito o âmbito da juventude foi o padre Amarildo. E isso foi passando, o padre Amarildo já passou aqui tem uns mais de 20 anos, né? Mas foi passando de pai para filho. Então a paróquia tem essa espiritualidade, tem essa caminhada com os jovens, seja nos grupos, seja no campo missionário, com a MPJ, a Missão Paroquial Juvenil que acontece, com a missão dos casais, de todas as famílias e todos que participam. Então existe esse cuidado com os jovens, porque o jovem, ele não é somente o futuro da igreja, é o presente da igreja, né? E os jovens fazem parte de toda a obra da evangelização, toda a obra daquilo que acontece na paróquia. Então existe esse trabalho com os jovens, né? Existe o trabalho com a missão juvenil, e todo o apoio necessário para que surjam as diversas espiritualidades desse campo. O MEG, o grupo de jovens da renovação, o grupo de jovens missionário, o grupo de jovens a partir do movimento eucarístico jovem e todos os jovens, todos os espaços na nossa paróquia. Temos o grupo de jovem, temos retiros, o Desperta, agora estamos vindo aí com um novo retiro agora para abril e a gente tenta movimentar os jovens o quanto mais, tanto também com os eventos diocesanos, né, MDJ, JDJ, MDJ, também temos a MPJ em nossa paróquia, onde a gente vai até as comunidades com um grupo de 100, 200 jovens para evangelizar. E alguns deles estão inseridos aí em pastorais, movimentos? Sim, hoje eu participo da PASCOM, também vejo que tem muitos jovens inseridos, participando e querendo ajudar, isso que eu acho que a gente fica muito feliz, né, porque os jovens, ele quer ajudar, ele quer chegar, ele quer fazer, melhorar a coisa. Então nós estamos dentro da Diocese de Guarapuava no Decanato Pitanga. Sim. O Decanato Pitanga já tem uma extensão geográfica enorme, né?
Então existem parcerias nas 3 paróquias aqui, e Manuel Ribas, que está do outro lado do Ivaí, mas as 3 que estão desse lado, Rio Branco, Rosário, Cândido e também alguns projetos aí com Manuel Ribas. Na formação, né, fazemos a troca de experiência através da escola bíblica, onde as 3 paróquias aqui contam com essa escola. Então, às vezes, o Padre Paulo vem fazer uma assessoria, o Padre Adriano vai lá, o Padre Jair. E existe a troca de experiência também dos missionários nesta área, nesse setor, e formação de algumas pastorais que já estão agendadas também durante este ano para comemorar e celebrar os 60 anos da nossa diocese. Essa igreja foi mudada acho que umas 3 vezes. Sim. Antes era de madeira? Ela era de madeira, fizeram uma de madeira. Depois desmancharam aquela, fizeram outra de madeira, toda cheia de volta. Nem sei. Os bicos, assim? Cheia de bicos, sabe? Naquela época era o Padre Stanislau que estava aqui. Aí, uma igreja, ficou bonita a igreja, mas era pequena, né? Daí, depois que veio o Padre Albino, né? Que ele fez essa igreja maior. E o Padre Neri, que hoje é casado, né? O Padre Neri fez o pavilhão. Daí, depois, o Padre Jair aumentou um pouco do pavilhão. Então, isso é as coisas que foi acontecendo dentro da nossa paróquia. Bom, eu cheguei aqui em 1986. Durante esses 40 anos que eu estou aqui, a igreja, assim, progrediu muito, né? Tanto que agora nós estamos com a igreja pequena. Muitos os fiéis que estão vindo participar da Santa Missa e os eventos da igreja. Sim. Então mudou muito. Antes era menos pessoas. Mesmo que diminuiu a população do município, da cidade, ainda continua. Agora a fé parece que acendeu mais nessas pessoas e estão participando mais também. A participação, então, do povo aqui bastante. É bastante. Precisamos urgente aumentar o tamanho da igreja. Nós atuamos na pastoral familiar já em torno de 10 anos, né, Mar? Por volta de 10 anos, 9 a 10 anos que a gente está na pastoral familiar. Essa pastoral, ela iniciou um tempo, aí se apagou, aí retornou novamente, e depois que retornou, não apagou mais, graças a Deus. E a gente está na coordenação em torno de 1 ano e 3 meses. 1 ano e 4 meses. Assim, para nós, eu e o Luciano, é uma pastoral que a gente se identificou já logo que a gente casou. A gente ama estar em família. Então, é uma pastoral que a gente se identificou muito. E a gente, mesmo antes da coordenação, a gente sempre estudou muito para a pastoral, porque é algo que nós gostamos, que é do nosso pessoal, que é de nós mesmos, né? Gostar de trabalhar em família, com família. E a gente sente assim que é uma deficiência, né, de hoje, do mundo, né? A família está deixando de ser algo especial, né? E a pastoral familiar, ela vem resgatando isso, né? O intuito é resgatar isso, né? E a gente gosta muito por esse motivo, né? De estar motivando, né, as famílias a ser família, né? Hoje, nós estarmos na pastoral familiar é só gratidão a Deus, sabe? Porque a gente vem assim de uma história de muitos milagres na nossa vida. A gente iniciou, né, assim, a nossa vida de caminhada na igreja através da renovação, né? E após aí a renovação a gente se identificou dentro da pastoral familiar, né? Então, só gratidão mesmo a Deus por essa pastoral existir na nossa vida também. E a gente fala assim, ali a gente faz amigos, né? Eu sempre falo, como é bom ter amigos que têm a mesma fé que você. Porque quando você precisa, você tem alguém que te ampare na oração, né? E a pastoral familiar ali, a gente conta sempre com isso. A gente, ali, quando um membro está em dificuldade, a gente se reúne, reza por ele, reza na sua casa. Então, assim, é uma pastoral que nos ampara, dizendo por nós, né? Sim. Que quando a gente precisou, é a família que a gente teve, que nos amparou, foi a pastoral familiar. Já faz
mais ou menos uns 2 anos e meio que atuamos como ministros. E assumimos a coordenação faz um mês. Mas, além disso, anteriormente, vocês também, dentro da paróquia, desenvolviam outras funções. Isso. Nós servimos além dos ministros, nós somos servos da RCC também. Eu sou catequista. E fazemos parte do acampamento. Ali não tenho palavras, é uma alegria muito grande a gente poder servir a Jesus ali. Sim. É um algo diferente, a gente não tem como a gente explicar. Sim. Né? A gente está aqui servindo, né, a Deus, né? Porque eu penso assim comigo, né? Ele já fez tanta coisa por nós, né? A gente de algum jeito tem que retribuir um pouquinho do que ele fez, né? Então a gente estando aqui na igreja servindo ele, eu acho que ele se alega que esse servir nosso, né? E eu servi com amor, né? Eu acho que assim, não importa a gente, né, tanto que a gente faça do nosso coração para Jesus, acho que ele vê tudo isso, né, e depois nos recompensa, né? Então a gente serve com amor e com carinho a igreja, né? Porque a igreja sempre acolhe todo mundo, né? Então a gente, como nós ministros agora estamos na coordenação, a gente, né, tenta com que todo mundo se sinta acolhido, com que todo mundo participe dessa igreja, né, nossa. Sim. E quando eu cheguei em Cândido de Abreu, a igreja não tinha igreja. Eles tinham desmanchado a igreja para fazer uma maior, que era uma capelinha bem pequena. Daí eles tinham a casa paroquial aqui na frente, daí uma garagem do lado. O padre vinha de fora, né? Acho que de Ponta Grossa, de Guarapuava, e fazia a Santa Missa, a celebração ali. Sim. E daí a gente foi trabalhando, pedindo, fazendo festinha. Eu falei, vamos fazer umas quermesse, né? Para a gente poder crescer a nossa comunidade. Daí, com a comadre Sinira, montamos o apostolado da oração, que eu estou até hoje, e fomos trabalhando. Liturgia, quando o padre vinha, não tinha ministro de Eucaristia, não tinha nada. Aqui, onde que tem essas casas bonitas por aí, tudo era mato, né? Quando eu tinha 8 anos, eu gosto de contar esse pedacinho da história, eu não queria nem ser professora, eu não queria ser bailarina, não queria nada. Eu só queria casar com nego. E eu abria a Bíblia e dava em Jeremias 1. Antes que fosse chamada, já tinha te designado a ser meu servo. Tinha te escolhido. E eu fechava a Bíblia e dizia, eu não quero ser freira, eu quero casar com nego. E eu era muito exibidinha, que esse tamanhão que eu tenho aqui agora, eu tinha com 12 anos, né, mãe? Quando a mãe montou o grupo de jovens, eu já estava inserida ali. Sim. E eu queria dar catequese, só que eu não podia porque eu não tinha idade. Então eu juntava as crianças num grupão que tinha ali na Hélio Marques agora, e eu ensinava as crianças a rezar, da favela. Sim. E Dava banho nas crianças, ia lá, pegava lá da favela, arrumava, porque nós tínhamos uma loja de confecção, arrumava, deixava tudo bonitinho, chegava na casa da mãe, a mãe nem conhecia, de tão bonitinha, enfeitadinha que nós deixava as crianças. Então, comecei a dar catequese ali, depois entrei no grupo de jovem da mãe, por enxerida também, exibidinha do jeito que eu sou, né? No meio dos jovens lá, e sempre trabalhando no meio da juventude. Logo em seguida consegui, né, com a idade já, ser catequista também. Durante muitos anos fui catequista, e quando iniciou a renovação, que a mãe era uma das coordenadoras, não tinha quem pregasse. E eu era falante, que Deus o livre. Então você tem que andar na renovação para você pregar. E ali foi desenvolvendo... Fez a Escola Paulo Apóstolo? Não, foi desenvolvendo esse ministério. Daí nós fizemos a Escola Paulo Apóstolo, né, dentro da renovação carismática. Depois coordenei também a renovação carismática. E foi dentro da renovação que eu me identifiquei com aquela passagem, que aquela menininha dizia, não vai ser freira, mas eu quero você anunciando, falando de Deus, né? Sim. E hoje sou pregadora aí da renovação, com muito carinho, com muita graça. E quando o padre Zedezé veio para cá, ele me convidou também para ser ministro da Eucaristia. Daí completou o pacote, né? Sim.
Essa, como pároco, é a segunda paróquia. Mas o senhor já passou por outras? Já passei por Pitanga, trabalhei 2 anos em Pitanga, depois no Seminário Diocesano, Porto Barreiro, Paróquia Santa Clara de Candói e atualmente aqui. Padre diocesano, formado na nossa diocese. Exato, formado na diocese, há 15 anos, sacerdote da diocese. Fiz uma experiência no meu tempo de seminário em outra diocese, onde comecei, na diocese de Coxim, no Mato Grosso do Sul. Fiz o ensino médio, depois, amadurecendo um pouco, pedi a transferência para a nossa diocese, onde meus pais residem, toda a minha família reside, e por aqui concluí, então, a etapa formativa, e depois da etapa formativa, os 15 anos de ministério, 15 anos de padre. Tive a possibilidade também de fazer um curso, 2 anos e meio, em Roma, onde enriqueceu toda a vida ministerial, todo o conhecimento, todo o contato com a Igreja Universal, né? Nesse período tive a oportunidade também de participar do conclave, a acompanhar de perto e a escolha do Papa Francisco, né? Não participar não, que eu estava dentro, mas fui secretário de um cardeal, né? Durante o conclave. E tudo isso possibilitou esse contato com a igreja, né? Conhecer a igreja como um todo. Isso faz com que a gente ame ainda mais a nossa igreja e possa servir aqui na nossa diocese tão querida e amada Diocese de Guarapuava. É o Pai que chama cada um de nós também. A gratidão primeiro é a Deus, né? Que Ele nos traz para perto dele mesmo sem a gente merecer, né? Primeiramente a gratidão a Ele, né? Por Ele não ver os nossos defeitos, né? Nos amar incondicional. Eu acho que a nossa gratidão a Deus é por isso, né? Porque Ele nos ama incondicionalmente. E também, né, agradecer assim ao nosso bispo, ao Padre Adriano, né, por estar sempre nos ajudando a conduzir essas pastorais, porque a pastoral familiar a gente tem bastante funções, né, são bastante pessoas, e eu sempre falo que quando se trata de família, sempre é algo difícil da gente estar, né, lidando, e a gente tem esse amparo, né, com o nosso bispo, com o nosso padre. Inclusive ano passado o nosso bispo veio aqui dar um retiro pra gente, então assim, a gente tem esse amparo, temos bastante em agradecer, né? A Jesus, por ter colocado nós aqui na coisa e poder trabalhar com cada um, porque cada um tem o seu jeito de ser. Ali, às vezes a gente não entende, mas cada um tem o seu dom, o seu jeito de trabalhar. E a Maria também, né? Porque ela, né, através dela que veio Jesus, né? Então, Ele deixou essa igreja para a gente cuidar, né? Para a gente amar ela e servir a igreja. Então, acho que primeiramente a gente agradece a Jesus, né? Acima de tudo, né? E a gente gostaria de agradecer ao Padre Adriano também, né? Por nos confiar essa coordenação de ministro, né? Porque no primeiro momento a gente ficou sem saber o que nós fazíamos, né? Mas eu até falei com meu esposo, falei, mas se o Padre deu para nós a coordenação, é porque ele confia na nossa missão, né? Então a gente queria agradecer ao Padre Adriano também por nos dar essa missão e estamos aqui para como diz, conduzir, ir nessa missão e conduzir os ministros da melhor forma que a gente pode e servir a igreja também. O que a senhora teria a agradecer ou a quem a senhora teria a agradecer? Agradecer a todas as pessoas que já passaram, né, pela essa igreja durante esses 60 anos, pela contribuição que já deram para que a gente pudesse estar nesse patamar. Sim. Sabe? Então a gente agradece aos que passaram, porque aqui mesmo na nossa paróquia, quantas pessoas, né? Não vou falar o nome, porque foram várias que participaram dessa igreja, que levantaram os movimentos, que estão ainda, né, continuam aqui Sim. na nossa paróquia. Então, os padres que aqui passaram, por Cândido de Abreu, os bispos, né, que deram a sua contribuição também dentro da diocese. Então, foram várias pessoas que fizeram com que a nossa igreja continue em pé. Teve momentos tristes, teve momentos assim que pode ser que fatos que aconteceram, mas que não derrubaram a nossa igreja. Nós Sim. estamos de pé, nós somos católicos, somos a igreja verdadeira, né? A igreja de Jesus Cristo. Por isso, a gente agradece ao que passou e esperamos que o futuro seja melhor do que já passou.
Olha, agradecer a Deus, né? E a comunidade de Cândido de Abreu, que uns me chamam de vó, outros me chamam de mãe. Então, até eu falei quando veio o Padre Altair para cá, eu sou tua avó. E até hoje, eu mando mensagem para ele e falo, um abraço da avó. Em primeiro lugar, a minha mãe, né, que me deu esse suporte desde pequena, né? Agradecer a ela e por tanta dedicação e zelo pelo sagrado. Ela sempre diz para nós, se vão trabalhar na igreja, façam de todo o coração. Não é para se aparecer na igreja, é para mostrar que o sagrado tem que ser bem feito, fazer com amor, com carinho, né? Então, eu agradeço muito a todos os padres que já passaram por aqui e deixaram esse ensinamento para cada um de nós. E hoje, em especial, também ao Padre Adriano, que está dando, né, essa abertura para nós, para que a gente possa fazer cada vez mais essa igreja fluir na espiritualidade e assim, naquele comprometimento de estar sempre servindo a Deus. Olha, a gratidão é algo que está no coração. Dizer a quem agradecer, um nome, acho que eu correria o risco de esquecer de alguém. Mas são muitas pessoas que passaram na minha vida e que tornaram o Adriano que é hoje, né? Assim como outras pessoas que virão. Gratidão, claro, a Deus, em primeiro lugar, porque me chamou pelo dom da vocação. Gratidão aos meus pais, que me deram a formação básica da fé. A Diocese de Guarapuava, que me acolheu na pessoa de Dom Giovanni. Quando era seminarista, conversei com Dom Giovanni para fazer essa transferência da Diocese. Depois Dom Wagner, o bispo que me ordenou, o bispo que me acompanhou. Agora Dom Hamilton, o bispo que confiou estar aqui na Paróquia Senhor Bom Jesus e toda a atividade na Diocese de Guarapuava. A gratidão, ela está sempre em meu coração, pela história, pelas pessoas que passaram, pelos sinais que Deus realizou na minha vida e na minha história. Eu acho que uma igreja mais jovem, né? Buscar fazer mais movimentos com o jovem, porque hoje a gente vê pessoas mais de idades na igreja, mas quantos jovens temos na nossa cidade, na nossa diocese, né? Mais ação mais as ações evangelizadoras, ir mais até o jovem, que isso é um desafio, né? Porque o jovem, ele é difícil. Eu falo por mim, o jovem é difícil dele soltar, né? Largar, te sair do seu cômodo para ir até algo novo, né? Então, muito jovem tem que viver o algo novo. Então, assim, eu acho que futuramente uma igreja mais jovem, mais movimentos, e a nível diocesano, né, que tenham mais novas vocações também, que hoje vemos, né, tão poucos padres, até poucos dias conversava com o Adriano, poucas ordenações sacerdotais por ano, né, então que a gente trabalhe mais o movimento Serra, né, que é o movimento que evangeliza, né, ajuda as vocações, a pastoral vocacional, né, porque hoje a gente precisa muito disso, de ter discernimento, conhecer a palavra, mas aprofundar, que a gente sabe o raso, mas tem tanta coisa bonita que envolve, né, os jovens, a igreja, para aprofundar mais e focar num assunto e poder saber melhor. 60 anos de uma mesma inspiração. Diocese amada, povo santo a caminhar. No extremo da diocese, e não ficou legal essa fala. Não? Não ficou legal essa fala. Acho que dá para cortar. Viajei na maionese. Tranquilo. Viajei na maionese. Não tem problema.